Inicialmente, eu quero cumprimentar vocês, com muita ênfase, com muito carinho. Esse é o ambiente da minha vida. Eu não sou realmente um pesquisador da Embrapa, como eu fui apresentado. A minha vida, eu fui um professor universitário convivendo com jovens, que é amplamente a maioria que nós temos nesse auditório. Esse ambiente é um ambiente que me deixa feliz. Eu fui muito feliz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa atividade, que é a atividade docente, nas minhas aulas e tudo mais. Eu tinha uma interação muito boa com jovens das ciências sociais, da agronomia, principalmente nesses dois cursos onde eu fui professor naquela faculdade. Por essa razão, quero iniciar dizendo da minha alegria de estar com vocês nessa noite. Também me sinto muito satisfeito, porque essa é a segunda vez que eu estou no campus aqui da FACAT, e eu fico muito impressionado com essa universidade, com os seus cursos, com a seriedade, com o rigor científico, que é sempre necessário. Já conheci um ano atrás, agora estou vindo aqui novamente. Inclusive, o motivo dessa exposição nessa noite, ele começou um ano atrás. E depois vai ficar um pouco mais claro quando eu explicar melhor. Eu agradeço muito o convite que me foi feito por essa faculdade. Agradeço o convite que me foi feito pelo Programa de Desenvolvimento Regional, na palavra do professor Mário Rieder, um amigo de tantos anos, meu primeiro professor de teoria sociológica. Então, se vocês acharem que o que eu falar nesses minutos que eu usarei, se tiver algum valor, ele é que me ensinou teoria sociológica. Então, se vocês desgostarem, vocês já sabem também quem é o culpado, não é isso? Então, já me defendo dessa forma. Professora Sônia, uma colega também de muitos anos na universidade, com quem também eu aprendi Sociologia, o programa de Sociologia da Federal do Rio Grande do Sul é um orgulho que nós temos nesse estado, é um dos poucos programas, conceito 7 da CAPES, professor Egon, também um outro professor meu, enfim. Os responsáveis pela minha formação, boa parte deles, estão presentes nesse auditório. Então, espero que tenha sido realmente um bom aluno, e não seja apenas um palpiteiro sobre os comportamentos sociais dos brasileiros. E a professora Sônia também vai participar, também é uma palestrante nessa noite, então vou tentar concentrar a minha exposição em algo como 40 minutos no máximo, dividido em 3 partes. A primeira delas é um comentário mais geral, a partir do próprio título dessa palestra, ou dessa conversa que eu estou querendo manter com vocês, que é sobre comportamentos sociais dos brasileiros. Essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. E ninguém precisa ser sociólogo para imaginar que ela é difícil. Antes de mais nada, é só pensar no tamanho da população brasileira, do tamanho do território brasileiro, e pensar que nós não somos iguais, que, como brasileiros, nós ocupamos diferentes grupos, segmentos, classes, que nós temos formações que são muito diferentes, e isso, evidentemente, se reflete na nossa forma de agir, ou seja, nos comportamentos dessas coletividades, nos comportamentos, portanto, sociais. Então, a primeira indagação que nós faríamos seria essa: é possível, de fato, você esmiuçar comportamentos sociais dos brasileiros? É e não é. Depende de quem nós estamos falando, depende de onde nós estamos falando e depende de algo muito importante, que é o conhecimento que já exista acumulado, que nos permitiria dizer com alguma segurança analítica sobre os comportamentos sociais desse grupo, daquela coletividade, daquele segmento, etc. Então, esse tema é um tema que, em princípio, vocês poderão receber de uma maneira assim, bem, isso é coisa aí dos sociólogos, isso é coisa dos antropólogos, talvez dos cientistas políticos, essas disciplinas que formam
as ciências sociais. Não existe nada, digamos assim, tão especial falar sobre comportamentos sociais dos brasileiros. A minha primeira contra-argumentação seria assim: não, é muito especial falar sobre os comportamentos sociais dos brasileiros, né? Porque o caso brasileiro é um caso realmente que se destaca muito comparativamente com outras experiências nacionais, de outras sociedades, né? Então, quando a gente mergulha no modo de ser, no modo de agir dos brasileiros, e, principalmente, nós fazemos uma comparação com outras sociedades, existem muitos aspectos sociais, culturais, institucionais, políticos, que, no nosso caso, são muito diferentes, o que faz, portanto, o caso brasileiro ser um caso muito especial. Mas, mesmo assim, alguém que fosse resistente a esses argumentos diria assim: olha, isso também não significa muita coisa. Porque, se você pensar bem, qualquer sociedade é especial. Qualquer sociedade ela tem especificidades, particularidades, certas características que são apenas suas, e, portanto, essas sociedades em si mesmas elas são especiais. Então, dizer que existem comportamentos sociais que são muito distintos, muito particulares, muito singulares, típicos, exclusivos do caso brasileiro, não diz muita coisa, porque, afinal, todas as sociedades são assim. E eu estava pensando, por exemplo, que existiriam muitos exemplos, especialmente se alguns de vocês fizeram viagens e, portanto, puderam conhecer melhor outras sociedades, né? E quando a gente tem essa oportunidade, e vocês são jovens, e eu espero que, né, pela vida fora, vocês possam ter essas oportunidades de visitar vários países, e ficar mais tempo, entrar um pouco na vida social e cultural desses países, e aí vocês vão perceber essa diversidade, né? E eu pensava, por exemplo, né, eu poderia rolar alguns casos, mas eu pensei em 3 casos muito diferentes, né? Eu fiz pesquisa na Índia. A Índia talvez seja o país mais fascinante do mundo. Ele é muito grande, aquele país, é um continente, né? É um país com uma população 6 vezes maior do que a nossa, né? Tem gente saindo pelo ralo na Índia, né? Qualquer lugar que você vai, tem gente demais. As áreas rurais da Índia, elas parecem as regiões suburbanas nossas, né? Porque é uma casa muito próxima da outra. Não é essa ideia do rural, onde uma casinha aqui e outra casinha lá longe, não, né? As regiões rurais da Índia tem muita gente. E uma pergunta que realmente sempre me despertou atenção em relação ao caso da Índia é o seguinte, né? A Índia, com essa população, com essa diversidade, dezenas de línguas, dezenas de dialetos, né? Aquele país devia ser um barril de pólvora. E, no entanto, desde a sua independência em 49, a Índia vive uma certa, não é exatamente uma harmonia, né? Tem conflitos, claro que tem, mas é surpreendente uma certa estabilidade democrática que existe naquele país. Essa é uma grande pergunta que torna a Índia um país muito especial. Como explicar uma relativa estabilidade democrática num país daquele tamanho, num país com a diversidade de todos os ângulos possíveis, com um país com as diferenças de renda entre milionários, bilionários e uma pobreza aplastante que existe naquela nação? Então, a Índia é muito especial também, como é o caso brasileiro. Um segundo país vizinho nosso, está aqui do lado, mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul, etc., que é o Uruguai, né? O Uruguai parece ser, assim, talvez o país mais monótono do mundo, não é isso? É um país que dá sono, realmente, né? Porque, espero que não tenha nenhum uruguaio aqui, não é isso? Mas o Uruguai é um país muito chato, realmente, né? Você vai... Você é uruguaio? Eu não sabia, não, Ivan? Olha só. Pois é, eu sou amigo dele, nós vamos ter que conversar depois, porque agora que eu comecei, eu não vou poder parar, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer em relação ao Uruguai é o seguinte: é também, apesar disso, um país muito especial, né? Durante a ditadura,
né, o Uruguai observou uma diáspora, principalmente dos seus jovens, não é isso? Que abandonaram o país, né, não só em função da perseguição política, da violência e tudo mais, mas também por falta de emprego, uma economia que não avançava, etc. E houve, portanto, um sangramento demográfico naquele país. E, no entanto, com o passar dos tempos, com o término da ditadura e tudo mais, a gente não ouve falar de problemas no Uruguai. Quando você não ouve, quando você não tem nos jornais notícias sobre o Uruguai, é porque as coisas estão indo bem, né? Porque os jornais só trazem notícias ruins. Se nada acontece de ruim no Uruguai, é porque está indo bem. E como é que você explica isso? Um país como aquele, estão vivendo de quê? Qual a formação da renda daquele país? Um país que não tem nenhuma economia dinâmica, apostou em reflorestamento, tem uma pecuária relativamente modernizada, mas pequena, muito menor do que a do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que sustenta economicamente a estabilidade aparente de um país como aquele? Ou seja, me perdoe, Ivan, apesar da monotonia que o Uruguai inspira aos seus visitantes, é também um país especial. E um terceiro exemplo, só para contrastar com o caso brasileiro, que é um lugar que eu fiz pesquisa e conheço relativamente bem. Não sei quantos de vocês já estiveram num país interessantíssimo, que se chama Cabo Verde, né? Cabo Verde, na realidade, é um conjunto de ilhas, e esse conjunto de ilhas é a pontinha de formações vulcânicas, que o mar não encobriu. O que sobrou, aquelas ilhazinhas, ali nasce um país que se chama Cabo Verde. País paupérrimo, muito pobre, mas, ao contrário dos outros dois grandes países de língua portuguesa da África, que são Moçambique e Angola, Cabo Verde é um país extremamente interessante pelos comportamentos social do seu povo e pelas instituições que lá existem. Cabo Verde, há muitos anos, quando se faz comparação entre os países da África, ele aparece em primeiro ou em segundo como o país mais democrático da África, com instituições mais consolidadas, com comportamentos democráticos, republicanos, com transparência, etc. E o povo de Cabo Verde é um povo muito doce, é um povo muito afável, é um povo muito tranquilo, sente-se honestidade, sente-se o pacifismo dos comportamentos sociais, né? Aí você fica pensando, o colonizador foi o mesmo para esses três países, né? E teve o mesmo modo de agir, né? Os portugueses, no geral, foram aves de rapina nos países da África onde eles estiveram. Não deixaram praticamente legado nenhum, né? Eu conheci também muito bem Moçambique, Angola, né? São países onde, ao contrário da colonização, por exemplo, inglesa, que deixou uma série de instituições, os portugueses não deixaram praticamente nada, né? Nem uma linha de ferro, né, nesses países, né? Então, você fica pensando, apesar dessa história, apesar da presença de um Estado dominador como Portugal, como que se forma comportamentos tão diferentes, né, quando você compara Cabo Verde, Angola e Moçambique? Angola, por exemplo, é um dos países mais corruptos do mundo, né? Moçambique também tem outras características que eu não vou mencionar, etc. Ou seja, voltando, o Brasil é especial, claro que é especial, mas qualquer país é especial. E o Brasil, a gente tem essa preocupação de mergulhar nas coletividades para tentar interpretá-las, por algumas razões de certa obviedade, né? Uma delas começa pelo seu tamanho, não é isso? Isso explica já uma pequena parte dos comportamentos. Nós somos muito insulares. Em face do nosso tamanho, a gente olha muito pouco para o restante do mundo, né? Porque o nosso próprio país já é grande demais, né? E, ao ser grande demais, bom, é como se já nos bastasse. E aí nós já queremos, na realidade, entender a nós mesmos, nos relacionar entre nós, os brasileiros. Nosso olhar geográfico, ele acaba ficando dentro do Brasil e a gente faz poucas comparações com outros países, né?
Além disso, o Brasil é muito importante de nós nos esforçarmos mais para entender, porque o Brasil parece que gosta muito de coisas bizarras, de coisas, de fatos, de eventos, de situações que são inesperadas, para não dizer surpreendentes, ou para não dizer patéticas em algumas situações. Vou citar 3 exemplos bastante rapidamente. No momento, eu estou numa briga judicial com a Embrapa, e pela primeira vez na minha vida, eu fui obrigado a me envolver num processo judicial. Pela primeira vez na minha vida, eu sentei na frente de um juiz, né? Fiquei olhando o juiz com aquela toga, não sei o quê. Nunca tinha tido essa experiência na minha vida, foi a primeira vez, né? Em função desse processo judicial. O que eu estou aprendendo? O que eu estou aprendendo é que o sistema de justiça no Brasil, o que ele produz mesmo é a injustiça, né? O sistema de justiça não é um sistema para os brasileiros, é um sistema para os ricos. Ele não é para os brasileiros, né? Para você se dar bem num sistema de justiça, antes de mais nada, você tem que ter renda, e não é qualquer renda, né? Para você ter um advogado de competência razoável, pelo menos, que saiba quais são os meandros, os caminhos da justiça, e te oriente corretamente, né? A linguagem, né? Nessa briga judicial que eu estou envolvido, eu tenho os processos, né? Na realidade, me diverte ler aqueles processos, porque você vê parágrafos e parágrafos, mas, na realidade, você não entende nada, né? Porque é aquela linguagem absurda, com citações latinas, uma atrás da outra, recorrência a leis anteriores, que eu não sabe o que é isso, né? O que está sendo dito nisso aqui, né? É uma linguagem codificada, né, para os praticantes da justiça, e você que está envolvido como réu, ou então como acusador, ou acusada, etc., você tem que entender essas coisas, né? Tem prazos, um atrás do outro, tem possibilidade de recursos, você não sabe se isso existe, não existe, quanto custa, o que você tem que fazer. Então, esse é o primeiro exemplo, né? O sistema de justiça, eu estou me convencendo disso, nessa situação que, ora, eu estou vivendo, o sistema de justiça no Brasil realmente ele tem um objetivo, que é produzir a injustiça, manter uma ordem social que é injusta, basicamente, porque a maior parte da população brasileira não pode se valer do sistema de justiça. Nós temos outras situações que eu também gostaria de mencionar, né? Aliás, eu não vou me estender nas 3 para não usar muito tempo, mas eu vou citar só mais uma. E aqui não tem nenhuma posição pessoal envolvida. Mas me chocou muito, durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que ocorreu no dia do voto, em que ela foi impedida. Quero deixar claro que eu conheço pessoalmente a ex-presidente, com quem eu convivi em algumas situações aqui no Rio Grande do Sul, e eu não a vejo como uma pessoa desonesta. Quero deixar isso claro, né? E houve um fato, que foi essa disputa política, até que um dia nós estávamos no Congresso Nacional e os congressistas iriam votar se ela seria impedida ou não. Muito bem. Não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir é que essa sessão, conforme a lei prescreve, essa sessão foi presidida por um juiz, que foi indicado e que a Constituição assim definia, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski, né? E ele segue a Constituição até um certo momento. E a Constituição diz o seguinte: se alguém for impedido, perde os seus direitos políticos. É como se fosse 2 mais 2 é igual a 4. Eu acho que é impossível você fazer uma leitura que não seja essa. A Constituição é claríssima, simplesmente. E o presidente do STF, e o objetivo principal do STF é manter o rigor constitucional, ele cria uma outra conversa para que a segunda parte não seja válida. E, portanto, na ocasião, a presidente é impedida, deixa de ser presidente, mas mantém os seus direitos políticos. Veja bem, não estou defendendo, por isso que eu disse antes que eu considero a ex-presidente honesta, não estou defendendo que ela não deveria ter direitos, ou perder seus direitos, nada disso. O que eu entendo é o seguinte: como cidadão, quando eu vi
aquela farsa. Eu fiquei muito chocado, porque eu falei assim, mas essa é uma sociedade que deveria ter um zelo absoluto sobre a sua Constituição. Para que existe a Constituição no nosso país? É para você mudar do jeito que você quiser, numa situação ou noutra, etc. Ou seja, até como professor, eu achei assim, profundamente antididático para a sociedade brasileira que a nossa carta maior, a nossa lei principal, ela fosse jogada na lata do lixo num evento como aquele. Até porque, para ex-presidente, agora ex-presidente, ficar com direitos políticos ou não, tanto faz, na minha opinião. A Dilma realmente deixou de existir como sujeita política naquele evento. Ou seja, essa segunda parte, para ela, não tinha, de fato, uma grande importância. Não era esse o principal. O principal era não ser objeto de impedimento e não perder a presidência, etc. Mas, vejam só, quer dizer, o país, ele permite que isso aconteça, e quais foram as reações da sociedade brasileira em relação a esse fato? Foram quase nenhuma. Um ou outro comentarista, um ou outro analista criticou isso, aquilo, mas, na minha opinião, tinha que ter um clamor. Nós temos uma Constituição ou não temos? Ela vale ou não vale? Ela é para todos ou não é? Porque, se não for assim, a ordem normativa ela começa a sofrer erosões em todas as suas partes constituintes. Se a lei maior você muda na hora que quiser, bom, então qualquer lei pode ser mudada em qualquer hora também, dependendo de quem tiver força, quem tiver poder, etc. Esses comentários que eu estou fazendo, que são iniciais, são basicamente para dizer sobre os desafios da gente explicar comportamentos sociais. E esses comportamentos sociais que acabaram gerando um esforço de um conjunto de autores para produzir esse livro, que se chama Brasil Brasileiros, Por que somos assim? A pergunta, por que somos assim, é a mesma pergunta sobre os comportamentos sociais. Se eu faço essa pergunta para qualquer um de vocês que me ouve com muita atenção, para minha honra, se eu fizer essa pergunta para qualquer um de vocês, por que somos assim? Vocês vão parar um pouquinho, pensar, e o que vocês vão responder? Vocês vão responder alguma coisa que, na realidade, se refere aos comportamentos sociais, daquelas coletividades que vocês conhecem mais de perto, da sua cidade, da sua vizinhança, aqui da faculdade, etc. Vocês vão começar a responder por esses ângulos. O livro nasceu a partir dessa pergunta-animação. Nós simplesmente convidamos um conjunto de autores e oferecemos para eles essa pergunta. E responda, caro colega, ou grupo de 16 autores, respondam como vocês acharem melhor. Sem nenhuma outra qualificação, sem nenhum outro enquadramento, nenhum, de nenhuma natureza. A partir da sua leitura do Brasil, do seu conhecimento, dos seus esforços de pesquisa, como é que você responde a essa pergunta sobre os comportamentos sociais dos brasileiros? E essa pergunta é uma pergunta extremamente difícil, porque vocês podem imaginar o que cada um reagiu na hora que recebeu essa pergunta e concordou em escrever um artigo para o livro. O que as pessoas normalmente vão fazer? Bom, eu vou responder pelo ângulo que eu me sinto seguro. Se eu fosse o Paiva aqui e trabalho com economia, e esse é meu campo, eu me sinto seguro em economia, sei sobre os processos de economia muito bem, li tudo dos economistas e tal, eu vou puxar o argumento para a economia, porque aqui eu estou convicto. Aqui eu tenho certeza que os fatores econômicos explicam isso, aquilo e tal. O sociólogo vai fazer pelo lado dos conceitos da sociologia, o cientista político vai falar das instituições, do poder, etc. E isso vai demonstrar, portanto, que responder essa pergunta é, de fato, algo muito difícil. De certa forma, há uma analogia bem interessante que a gente pode pensar aqui, que eu gostaria de trazer um pouco mais de detalhe, mas vou fazer um comentário um pouco mais genérico, mais breve. Responder uma pergunta sobre os comportamentos sociais de indivíduos numa sociedade é mais ou menos quando você tenta fazer a biografia de uma língua.
especialmente se for uma língua grande, falada por muitas pessoas, né? Com muita história. Se você, por exemplo, for explicar a história do latim, a história do francês, a história do português, a história da língua inglesa, por exemplo. Eu me interesso muito pela história da língua inglesa. E tem vários livros que eu comprei, li e tal, que são biografia da língua inglesa. Aí você fica acompanhando o que aconteceu com a língua inglesa, né? Em centenas de anos, em muitos séculos, etc., né? Especialmente no caso inglês, lá, né, você tinha, por exemplo, as tribos germânicas, que primeiramente ocuparam as ilhas, que hoje são o Reino Unido, né? Depois você tem a presença dos romanos, quando os romanos chegaram, aí o latim dominou durante também um longo tempo, né? Depois você teve, em 1066, a invasão normanda, e aí entrou o francês. E pulando aí alguns exemplos, né? Depois os ingleses invadiram uma parte da América do Norte e largaram ali o inglês no que hoje é os Estados Unidos. E aí houve um movimento inverso, uma influência do inglês falado nos Estados Unidos no inglês da Inglaterra. Isso, portanto, vai criando uma biografia. Como que a língua recebe as palavras, como que a língua elimina as palavras, quem fala, quando, por quê, qual é a origem. E aí, acompanhando toda essa biografia da língua inglesa, por exemplo, só para dar uma ilustração que eu acho muito interessante, né? O dicionário referência da língua inglesa é o dicionário que é feito pela Universidade de Oxford, ou pela Oxford University Press. E eles estão agora organizando a 3ª grande edição do dicionário de inglês de Oxford, que é a referência da língua inglesa. E aí eu estava lendo algumas reportagens sobre isso, por exemplo, e tem um dicionarista, né, da grande equipe que faz esse trabalho, que ficou 1 ano pesquisando o verbo go. 1 ano pesquisando um verbo que tem 2 letras, mas é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. E quando a entrada do verbo to go, nessa dicionário que está para ser lançado, ficou pronto, ele tinha 537 acepções diferentes para o verbo to go, que datavam de 1000 anos. Foi possível acompanhar as diferentes acepções, como é que começaram, onde, com quem, em que situação, etc., né? Então, vocês pensam assim, numa língua, como seria o caso da língua portuguesa? Numa língua, você tem essa dificuldade e é quase impossível você chegar, portanto, a um dicionário que fale de todos os verbetes, que fale de todas as palavras, e explique, portanto, de uma maneira definitiva, né, todos os termos que existem nessa língua. Comportamentos sociais é a mesma dificuldade que nós temos, né? Onde estão as regularidades dos comportamentos sociais? O que é próprio de todos nós, independente da nossa classe social, independente de onde nós moramos, independente da nossa formação cultural, o que seria próprio de todos nós? Todos nós vamos nos comportar de uma certa maneira igual em relação a certa situação. E o que é específico? Você responder, portanto, o regular e o específico é muito difícil. O que nós tentamos, portanto, com esse livro, foi exatamente isso, né? Esse é o contexto desse livro. E, ao fim e ao cabo, 16 colegas concordaram em escrever artigos para esse livro. A maior parte são cientistas políticos e sociólogos, né? Nós não temos nenhum economista que escreveu para esse livro, o que eu lamento, aliás, bastante. A maior parte desses autores são autores de São Paulo. Nós tivemos uma grande dificuldade de ter autoras. São 16 autores, apenas 3 mulheres, né? E refletiu muito o Brasil de hoje. Por quê? Porque um dos organizadores é um senador da República e ele votou pelo impeachment da Dilma, que é um problema dele. Inclusive, eu convidei esse senador por uma outra razão. Ele é um ex-reitor da UNB, escreve muito, talvez seja o brasileiro que mais falou sobre educação, que é o senador Cristóvão Buarque, né?
Então, eu convidei o Cristóvão Buarque muito mais pensando assim, bom, ele vai escrever um artigo, esse artigo provavelmente vai ser sobre educação, porque isso é o que ele fez a vida inteira, né? Na realidade, não fez, ele escreveu um artigo até mais abrangente. Porém, algumas colegas, quando viram o nome do Cristóvão Buarque como um dos organizadores do livro, disse, eu não escrevo para um golpista. E pronto, se recusaram a colaborar com o livro. Foi uma pena. E, assim, por uma coincidência, isso aconteceu principalmente com as mulheres que eu convidei, né? Na realidade, eu convidei 11 mulheres e apenas 3 concordaram. Então, essas são algumas características assim, mais gerais do livro. E vocês podem imaginar, né? Isso aqui é uma coletânea. Eu já fiz algumas coletâneas, colegas aqui têm experiência sobre coletâneas e tal, elas são quase sempre são heterogêneas, né? Porque, enfim, alguns colegas gastam mais suor para escrever, né? Outros rabiscam qualquer coisa, Zander, está aqui seu artigo, né? Outros copiam partes dos seus artigos que já escreveram, te mandam. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, quando vocês puderem ler esse livro, eu espero que leiam, não é isso? Para ter uma ideia sobre por que somos assim, vocês vão perceber que existem variações, né? Entre esses livros, esses autores, desculpe, e os seus argumentos. O que é importante também mencionar, ainda sobre o livro, é que dos 16 autores, 13, entre os quais eu me incluo, 13 são extremamente pessimistas sobre o Brasil de hoje e sobre o seu futuro. E alguns são profundamente pessimistas. O Brasil... Ninguém escreveu essa frase, mas é como se tivesse escrito essa frase. O Brasil não tem jeito. Ponto. Né? E aí apresentam os seus argumentos. Não há tempo, eu gostaria até de fazer isso, mas aí a gente precisaria de uma manhã inteira, pelo menos, para sintetizar cada um dos artigos. Quais são os seus principais argumentos, qual é o chave de um e de outro, etc. E isso eu não vou fazer, né? Eu só quero chamar a atenção que são 16 artigos, que, apesar do esforço maior ou menor, eu acho que todos eles têm certas informações ou têm certas análises que são muito relevantes para a gente entender o Brasil e o comportamento social, os comportamentos sociais dos brasileiros, né? E, assim, por ângulos muito diferentes, apesar de quase todos serem do mesmo grupo disciplinar, ciência política, sociologia, tem um ou dois antropólogos, né? Enfim, nós estamos muito próximos de um campo científico, apesar disso, os argumentos são argumentos assim, que muitas vezes são surpreendentes, são muito diferentes. E tentando concluir a minha parte, antes de passar a palavra para a professora Sônia, eu faria simplesmente uma síntese final, essa é a parte final, sobre o que eu julgo que é o comum a partir da leitura desses 16 artigos que falam sobre os brasileiros e o seu modo de agir. E, basicamente, são 5 aspectos que eu queria deixar para vocês e para a reflexão de vocês. A primeira delas é que as ciências sociais brasileiras, e imagino que todos vocês saibam o que significa quando eu falo ciências sociais. Ciências sociais é um campo multidisciplinar que inclui a antropologia, a sociologia, a ciência política, a demografia e a economia, né? Basicamente, essas são as principais disciplinas do campo das ciências sociais. Primeira conclusão que eu tiro desses artigos, da sua análise, etc. As ciências sociais brasileiras, portanto, esses campos disciplinares, são muito insuficientes, para não usar outro termo, em relação à sua explicação sobre os comportamentos sociais. Nós aprendemos até agora pouco. Não é suficiente para que nós possamos, a partir da contribuição dessas ciências, conhecer a nós mesmos, brasileiros, e por que nós nos comportamos dessa maneira. Existem contribuições aqui, contribuições acolá, muitas são notáveis, muitas são clássicas, mas o somatório dessas
diferentes contribuições, não é suficiente para que a gente possa conhecer como deveríamos o Brasil. Falta muita pesquisa empírica, sobra discursos ensaísticos, grandiloquentes, né? E posso citar apenas um exemplo. O Brasil é ainda, talvez não vai ser dentro de 30 ou 40 anos mais, mas o Brasil ainda é um país essencialmente católico, né? Os católicos ainda são aproximadamente 70% daqueles que dizem ter religião no Brasil. Eu desafio qualquer um de vocês a me dizer o nome de um livro que tenha analisado em profundidade o catolicismo brasileiro. Esse livro não existe, né? É de causar perplexidade que um país que é o maior país católico do mundo, que é o Brasil, não é isso? Que a comunidade de cientistas sociais tenha feito até agora contribuições fragmentadas, parciais, insuficientes, sobre um fenômeno social tão importante, que é o catolicismo brasileiro, né? Existem alguns trabalhos bem importantes, mas enfocaram uma pequena parte, um ângulo, etc. Se chegar um estrangeiro e dizer assim, me dê um livro que explique o catolicismo brasileiro, na sua totalidade, esse livro não existe. Bom, então esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é que nós temos um grande problema no nosso país, que é a incapacidade que nós temos de perceber o todo. O todo que eu digo é a sociedade brasileira, nas diferentes regiões, nas diferentes dinâmicas sociais e econômicas que nós temos, desde o sul ao norte, do leste ao oeste, etc., né? No geral, os grandes trabalhos sobre o Brasil não são sobre o Brasil, eles são trabalhos sobre uma parte, normalmente onde tem um centro econômico, né, que se irradia por ali, etc., mas o restante do país inexiste, né? Nós não desenvolvemos ainda essa capacidade, por exemplo, que os ingleses desenvolvem de uma forma tão notável, que é ser capaz de olhar o seu país como um todo. E, a partir das informações empíricas, às vezes históricas, lá do passado, explicar essa totalidade social que é uma determinada sociedade. O que, obviamente, nos limita também, né? Porque, se nós não temos essa capacidade, nós não podemos falar, portanto, sobre comportamentos sociais dos brasileiros. Nós podemos falar de uma parte, né? Como que é aqui, como que é acolá, etc. Esse é o segundo. O terceiro aspecto, que também me chama muita atenção, e aí sim, nos artigos do livro, essa referência existe quase que em todos os 16 artigos, mas também de uma forma muito ligeira, apressada, inclusive no meu próprio artigo, que é, nós não explicamos exatamente, não o fenômeno da desigualdade, mas o fenômeno da formação e da apropriação da riqueza em geral. Qual é o livro? Quais são o conjunto de textos, pesquisas, artigos, né, que realmente mergulharam no processo de formação da riqueza no Brasil? E, a partir disso, explicaram quem se apropria de quê e onde, para que a gente possa ter uma clareza sobre a estrutura social e, portanto, quem fica com qual parte do bolo da riqueza formada. Aquela riqueza mais evidente, mas também aquela riqueza que, na realidade, não é tão evidente. Ela está internalizada de uma forma patrimonial, né? A terra, as benfeitorias, os edifícios, os aviões, etc., né? Riqueza, portanto, lato sensu, de uma maneira mais ampla. E, no caso brasileiro, eu acho que isso é essencial, né? Porque todos nós concordamos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Mas nós não explicamos onde, com quem, por quê, como se formou, como que evoluiu ao longo do tempo, a não ser pelas manifestações mais superficiais, a partir dos dados coletados, etc. Mas os dados coletados são uma parte, eles não falam da riqueza como um todo. O quarto e o quinto aspectos, e aí eu vou concluir,
O quarto e o quinto aspectos, eles são também muito urgentes na nossa necessidade de explicar os brasileiros e seus comportamentos. O quarto é aquele que pergunta o seguinte: por que nós não nos esforçamos mais, com muito mais densidade, com muito mais obstinação, por que nós não explicamos melhor o capitalismo brasileiro? Esse é o nosso regime econômico. Nosso regime econômico chama-se capitalismo. Esse capitalismo, ele não é pétreo, ele não é o mesmo sempre, ele muda, como seria esperado. E por que nós não temos uma explicação convincente sobre o capitalismo brasileiro? Quais são seus determinantes principais? Onde estão as dinâmicas econômicas principais? Como que elas se dão? Quais são seus limites? Quais são suas potencialidades? E, novamente, como se distribui, a partir de um processo de acumulação, a riqueza formada nesse regime social. Historicamente, como que nós entendemos o capitalismo? E o quinto, que para mim é muito caro, eu acho que acaba sendo um dos nossos grandes dramas, é que a palavra democracia no nosso país, e isso aparece também em diferentes artigos do livro, que a palavra democracia, ela foi degradada da mesma forma como certas palavras que são transformadas em palavras mágicas. Exemplo, sustentabilidade. É uma palavra mágica. Para que serve a palavra sustentabilidade? Para nada. Ela não serve para nada porque ela é usada para tudo. A palavra democracia é a mesma coisa. Você usa a palavra democracia para qualquer coisa. Se ela é utilizada para qualquer coisa, ela não serve para nada. Ela deixa de ser conceito, ela deixa de ter qualquer capacidade heurística, ela não explica realmente as coisas. Esse é outro esforço que nós deveríamos fazer, porque a palavra democracia ela implica exatamente relações diretas com os comportamentos sociais. Os comportamentos sociais eles vão ser melhores para um determinado conjunto societário se nós tivéssemos uma compreensão bem melhor do que é democracia. Que não é só liberdade de expressão, não é a imprensa livre, não é formar partido do jeito que você quiser, não é só isso. A palavra democracia ela tem uma história, e essa história, inclusive, não é recente, como vocês bem sabem. Ela começa lá com os gregos, a democracia antiga, depois, nos últimos 200, 250 anos, ela tem uma evolução. São diferentes visões sobre democracia, e muitas dessas visões elas evoluem no sentido de organizar a sociedade de uma forma muito mais virtuosa. E essa é uma discussão que nós nem temos, nós apenas usamos a palavra democracia de uma forma apressada, de uma forma ligeira, etc. Os artigos, eles permitem a gente chegar a essas conclusões. Quando a gente lê, o autor está refletindo sobre isso, está comentando sobre aquilo, um fato histórico, etc., e a gente começa a ter uma percepção de que alguns explicaram melhor esse conjunto de 5 temas que eu mencionei, outros mencionam também de uma forma mais rápida, outros apresentam até alguma teorização, etc. Eu concluo aqui, agradecendo a atenção de vocês, e, portanto, deixando essas considerações iniciais sobre esse esforço de tentar, ao contrário do que foi dito aqui, eu não respondi a pergunta, não é isso? Porque nós, brasileiros, somos assim, mas eu simplesmente tentei fazer uma aproximação a esse tema e muito mais deixar para vocês, jovens, que estão começando uma vida universitária, enfim, são intelectuais sobre o nosso país, como vocês são, que vocês também possam contribuir futuramente, através de diferentes esforços, para tentar responder com mais profundidade a essa pergunta essencial. Afinal, se nós somos um país que não conhecemos nós mesmos, os brasileiros, vai ser muito difícil nós encontrarmos caminhos que sejam mais promissores para o futuro. Muito obrigado, eu passo a palavra à professora Sônia.